Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz. Hoje entrevistando a doutora Jussara Jorge, que é odontopediatra, cirurgiã dentista e mestre em homeopatia. E a doutora Jussara está nos falando aqui dessa, vamos dizer, qual é a diferença entre a homeopatia e o tratamento alopático. Mas, doutora, às vezes as pessoas falam assim, mas a homeopatia não cura tudo, não ajuda todas as doenças. Isso aí também é mito, né? Também, né? Tudo aquilo que é tratável, né, que pode ser tratado por outras terapêuticas, a homeopatia também vai tratar. É evidente que em algumas situações nós precisamos, por exemplo, o paciente está precisando passar por uma cirurgia por algum motivo. Eu não vou deixar de fazer essa cirurgia e dar um medicamento homeopático. Né? O medicamento homeopático nessa situação, ele age como um coadjuvante, ele acompanha o tratamento, ajuda, né? Mas não é ele quem vai resolver o problema, né? Ao mesmo tempo, algumas coisas que são incuráveis para a medicina de modo geral, nós também não podemos prometer nada com a homeopatia. Né? A homeopatia vai estar fazendo tudo aquilo que é possível de se tratar dentro de uma terapêutica medicamentosa, que é o que a homeopatia é, né? Tratar através de medicamentos. É como disse o Chico, né? Doença não é doença, é remédio, né? A gente realmente vai, através dela, a gente tem a oportunidade de se autoavaliar, de mobilizar energias e forças para a gente se curar. Enquanto a gente não aprende com uma doença, né? Então, é uma grande dor que a gente tem muito a aprender com ela. E falando nisso, como é que é a sua prática do consultório, porque você é uma dentista, né? Como que a homeopatia entra em todas essas questões? Então, e eu queria um pouco mais além te dizer a respeito também que a gente ouve as pessoas dizerem que às vezes nem vão fazer um tratamento porque tem medo. Como é que isso funciona? Isso é muito importante. Nossa, descobrimos mais um. Não, eu tenho pavor de Descobrimos dentista. mais um. Pois é. Então, especialmente para os medrosos e ansiosos, a homeopatia se presta maravilhosamente, né? Por quê? Porque através da consulta homeopática nós vamos conhecer esse paciente e descobrir o porquê desse medo. Muitas pessoas têm medo porque já aconteceu alguma coisa importante que o assustou. Outras pessoas não, têm esse medo de graça, talvez seja o seu problema. Nunca aconteceu nada. Não, realmente foi uma experiência quando eu era garoto. Traumatizou. Fiquei tão traumatizado. Pois é, isso é importante para nós, né? Saber o porquê desse problema. Quando o paciente nos conta isso e nós conseguimos perceber esse problema, nós vamos medicá-lo com homeopatia. E o que é incrível é que assim, o paciente chega para uma consulta, senta na minha escrivaninha, mais ou menos assim como aqui, conta a sua história, eu medico e ele fala, nossa, ainda bem que foi aqui, não lá no seu consultório, lá na sua cadeira. E aí o paciente toma essa medicação e ele volta para a consulta, para aquele procedimento que eu tenho que fazer, tranquilo, sereno, que ele mesmo não acredita. Ele fala, nossa, eu sentei aqui. Né? Ai, Carlinhos, você tem salvação. Tem. Por incrível que pareça. E o importante disso tudo é que ele não muda o nosso comportamento e não muda as nossas reações. Então, se eu for tratar um paciente nervoso, medroso, eu talvez dê um tranquilizante a ele que possa provocar sono, ele precisa de um acompanhante, porque nem dirigir ele vai poder. Com o medicamento homeopático, isso não acontece. O paciente vem mandando em todas as suas funções, né? E a partir disso ele senta na minha cadeira e permite que eu faça qualquer procedimento. O meu trauma foi tão grande que eu só fui tratar dos dentes depois, muito mais tarde, com um médico, com um dentista, um cirurgião dentista que era mágico. Então ele ficava fazendo mágica para mim me entreter até poder realizar os procedimentos. Mas parece bobagem, mas numa dessas, uma pessoa às vezes tem um problema muito sério e que deixa de cuidar, deixa de tratar porque tem medo, né? Então você aí que tem medo tem como ser tratado. Muitas vezes o paciente tem um pequeno problema que pode virar um grande problema porque ele não foi tratar a tempo por questão de medo. Né? Então, às vezes já é um grande problema e às vezes nem é. Mas o medo faz aquilo ficar muito maior e acabar tendo realmente uma evolução muito negativa. Né? O medo atrapalha demais a vida das pessoas em qualquer situação. Quando se trata da saúde, muito mais. Né? Se eu tiver medo de qualquer profissional da saúde, eu não vou cuidar de mim de acordo com como eu tenho que cuidar. E aproveitando, né, a doutrina espírita, o nosso corpo é a casa do nosso espírito e a gente tem que cuidar bem dele para que ele possa, né, cumprir tudo aquilo para que veio.
Então, é importantíssimo que cuidemos do nosso corpo de modo geral. Doutora Jussara, a respeito da medicação, ouve-se dizer que a pessoa toma o remédio homeopático naturalmente, mas quando ela está em crise de, vamos dizer, de asma, de bronquite, se ela tiver qualquer tipo de crise, aí ela precisa do remédio alopático. Procede isso? Eu diria que não. Agudos, né? Os quadros agudos também são tratados, lógico. Imaginem que eu tenho alguém infartando, né? Eu não vou dar 5 glóbulos para ele chupar ou 5 gotinhas na sua boca, pensando que com isso eu vou tirá-lo dessa crise, né, e correr o risco. Esse paciente eu vou levá-lo para o hospital imediatamente para fazer todos os procedimentos que o tirarão desse problema. Casos como asma, lógico, o profissional tem como avaliar se o paciente pode cuidar disso em casa, sozinho, só com medicação. Então, isso, na verdade, vai do conhecimento do profissional em cima daquele quadro clínico e o que é possível ser feito com homeopatia. Um paciente que está com muita falta de ar, não que o remédio não vai resolver, com certeza, mas o paciente está precisando de ar, está precisando daquele balãozinho de oxigênio que traz mais conforto, que faz... Então, isso realmente a gente tem que levar em consideração. E o bom profissional vai estar levando isso em consideração. Interessante que esse programa... É mais uma para você. Mim, né? Porque eu sofri a minha vida toda com asma, né? Até hoje eu tenho lá, eu uso um medicamento que hoje é uma maravilha, muito mais, vamos dizer, mais saudável, porque, nossa, eu passei toda a minha adolescência, minha mãe sofrendo com tudo isso. E a gente sabe o que é aquele momento. E realmente ele é muito mais psicológico, ele é agravado pela condição. Dizem que sim. Porque quando eu sei que eu não estou com esse remédio, às vezes eu fico meses sem ter nada, né? Estou tranquilo, sereno. A partir do momento que eu sinto que eu não tenho remédio ao lado, pronto, já desencadeia o processo. Mas, doutora, eu sei que quem está nos ouvindo, no seu dia a dia, tem muitas queixas de dores, né? E aí fala, será que a homeopatia pode me ajudar? Com certeza, especialmente em dores, a homeopatia pode fazer maravilhas pela pessoa. Eu trabalho no consultório, atendendo às vezes paciente com queixa de problemas em articulação temporomandibular, essa articulação. E as queixas são terríveis, as dores são muito fortes e incomodam realmente, tiram a pessoa do cotidiano dela, né? Mudam a vida da pessoa. E, mais uma vez, eu vou dizer, eu não arriscaria esses anos todos que eu tenho de profissão dando um remédio homeopático se tem alguma coisa melhor, né? Então, eu posso garantir que para as dores também a homeopatia vai resolver. O problema, assim, o que a gente pode dizer? Tudo aquilo que eu puder tratar no meu consultório, lógico que não vou deixar de fazer isso nunca. Todos aqueles procedimentos clínicos eu vou fazer. Tudo aquilo que eu puder acompanhar da homeopatia, eu também estarei fazendo uso da homeopatia, dando preferência à homeopatia, o que também não quer dizer que numa determinada situação eu não vá fazer uso de antibióticos se o paciente precisar. Eu não sou uma pessoa, eu como profissional e assim os profissionais que eu conheço, nós não somos radicais a ponto de não, imagina, não vai tomar de modo algum, né? O que a gente sabe nós precisamos cuidar da pessoa e aquilo que for o melhor e o mais indicado, que o meu conhecimento e a minha experiência permitam, eu estarei fazendo pelo paciente. Então, seja para tratar a dor, seja para melhorar a condição desse paciente para passar pelo atendimento, seja o que for. Se a homeopatia puder ajudar, nós vamos fazer uso. Jussara, a gente ouve dizer muito de ranger os dentes, né? Tem pessoas que rangem os dentes. A homeopatia, e no caso, eu acredito que você no consultório deve ser uma rotina, ela pode ajudar, porque esse ranger o dente tem alguns outros componentes aí que muitos de nós não identificamos, talvez, na questão alopática, mas na homeopatia, esse ser integral vai ter que se responder, né? Por que eu sou tão tenso, nervoso? Como você mesmo disse, eu recebo alguns pacientes com essa queixa e recebo, inclusive, crianças que rangem os dentes, né? E se você for ver, essa criança está levando uma vida muito atribulada, né? Não sei se vocês acompanham. Assim, daquelas. Não sei se vocês acompanham a vida da criançada, mas assim, a agenda deles é muito cheia. Ótimo, tá todo mundo assim. Então já vai entrando no clima do que vai ser a vida adulta, né? Mas assim, de repente esse pode ser o motivo.
dessa criança ranger os dentes, assim como pode ser esse o motivo de um adulto ranger os dentes, né? A tensão do dia que ele não pode descarregar no trabalho, com a família, com amigos, durante a noite, quando ele pode relaxar, ele relaxa o que ele pode, mas alguma coisa ainda mostra que ele está tenso, né? Então, isso, com certeza, a homeopatia trata, porque, mais uma vez, isso aqui não é a causa, isso aqui é o efeito, né? A tensão do dia a dia é que é a causa. Então, nós precisamos descobrir o que deixa esse paciente tenso, por onde ele se pega para sentir essa tensão, para que a gente possa tratar dele adequadamente. Uma questão, a mulher grávida ou que está amamentando, ela pode fazer tratamentos com remédios homeopáticos? Pode, com certeza, fazer uso sem problema nenhum, só que, lógico, o profissional precisa conhecer os medicamentos homeopáticos para indicar os mais adequados, né? Como eu disse para vocês, a gente não vai ter medicamento que possa intoxicar esse bebê, mas existem medicamentos que podem ser mais adequados a um determinado momento da vida daquela grávida ou dela como já mãe amamentando seu filho do que outros. Então, cabe ao profissional buscar essa medicação mais adequada, mas podem fazer tratamento com certeza. E independente faixa etária, todo mundo pode usar? Todo mundo pode usar, desde o bebezinho até o idoso e inclusive os animais, independente de idade também para eles. Pois bem, gente, olha que maravilha, o programa passou tão rápido, porque afinal, esse é um programa feito com você, para você. Nós precisamos aí das suas dicas, da sua opinião, o nosso e-mail está aqui abaixo, mande para nós a sua opinião, que é muito importante. Então, que você tenha aí uma semana maravilhosa, muito bom contar com você.